Olá, alunos. Aqui é o professor Herbert. Bem-vindo a mais uma aula de Técnicas Radiológicas 2. E hoje nós iremos fazer um pequeno resumo da anatomia do tórax. Já começaremos a falar dos posicionamentos radiológicos que envolvem essa região, por isso é bom nós termos um certo conhecimento anatômico desta região para podermos fazer esses exames. Sei que vocês já pegaram algumas aulas na matéria de anatomia, mas nós vamos aqui relembrar algumas partes anatômicas que iremos encontrar nesse exame radiológico de tórax. Estou aqui, no meu serviço aqui está aqui nossa sala, um DR muito bom, tá? Ali está a ampola, o book mural, que vocês já conhecem aí, né? Nós tiramos esses minutinhos de folga aqui para podermos fazer uma introdução aí da anatomia do tórax para vocês, tá bom? Vou compartilhar aqui alguns slides para nós começarmos a falar sobre essa parte anatômica. Técnicas radiológicas 2, anatomia do tórax. Bom, quando a gente fala do raio-x do tórax, como ele é o exame mais utilizado nas clínicas, nos hospitais, o técnico ou as pessoas que trabalham, às vezes costumam achar que é um exame fácil, por ser um exame muito comum, mas pelo contrário, é um exame que tem muitas minúcias. Quando você faz o raio-x do tórax, você não vê só o pulmão do tórax, mas toda essa parte anatômica da pessoa, né, onde envolve o coração, além do pulmão, costelas, os grandes vasos, vemos também a traqueia, sistema respiratório. Então, você tem que saber que não é um exame simples, não é um exame qualquer. Você não vai estar só vendo ali o pulmão do paciente, mas toda essa região anatômica. Às vezes, no raio-x de tórax, que a pessoa vai e corta, por exemplo, uma parte dos ápices lá do pulmão, ele acaba perdendo um pneumotórax muito pequeno que apareceria ali. Então, nós temos que ter bastante dedicação com este exame. Então, realmente é um exame minucioso e é o exame mais pedido nas clínicas e nos hospitais, no setor de radiodiagnóstico, ok? Bom, a parte superior do tronco, que fica o tórax, né? Entre o pescoço e o abdômen, 3 porções principais: caixa torácica, sistema respiratório e o mediastino. Caixa torácica, nós também costumamos chamar de gradil costal. Ele é formado pela junção das costelas com o osso externo e as cartilagens costais, fixado na coluna vertebral por 12 vértebras torácicas, por isso são 12 costelas, né? Cada vértebra sai um par de costela, dando as 12 costelas, o que dá muita estabilidade nesse segmento, né, da coluna vertebral. Principal função da caixa torácica: proteger os órgãos vitais localizados no tórax, né? Pulmão, coração, e também nos órgãos localizados na região superior do abdômen. Ok? Quando você faz uma radiografia de tórax, você costuma também pegar ali na radiografia uma parte do fígado. Você consegue ver também ali o estômago. Quando o estômago está vazio mesmo, fica escuro no fundo do estômago, por causa justamente do ar que é formado ali. E a caixa torácica, além de ela proteger o pulmão, ela também protege um pouco parte desses órgãos que tem no abdômen superior, tá? Quando você expande o pulmão, o que está abaixo do diafragma, ele tende a descer.
É tanto que quando nós formos estudar sobre o exame de abdômen, fala-se pouco sobre respiração no exame de abdômen, mas também ele é muito importante, justamente por isso. Quando você inspira, você vai inflar o pulmão e o diafragma ele vai descer, com isso vai empurrar todos os órgãos do abdômen superior para baixo. Então, é essa função aí da caixa torácica, tá? Do gradil costal. Temos aqui uma imagem, né, dele aqui, onde você está vendo aqui na frente, essa é a parte da frente, é a parte anterior do paciente, ok? Onde que nós temos o externo, que ele é dividido em 3 partes, né, manúbrio, corpo e processo xifoide, que são pontos anatômicos que nós vamos utilizar também para muitos exames radiológicos. E aqui temos as costelas ligadas na parte anterior do paciente até o externo, né, as verdadeiras, né, as falsas ligadas para uma cartilagem e as flutuantes que nós temos nas últimas vértebras, tá? As 2 últimas vértebras. E aqui nós vemos por dentro aí do gradil costal os órgãos aí. Aqui de roxo nós podemos ver o pulmão, esse vermelho aqui mais escuro o coração, esse aqui o vermelho mais para roxo o fígado, aqui o estômago, o baço, esse vermelho aqui listrado com o músculo diafragma, ok? Então aí os órgãos que ficam dentro do gradil costal. Bom, a caixa torácica, como já falei, são 12 pares de costelas e cada par de costela fica presa a uma vértebra torácica. Temos 12 vértebras torácicas, então. As costelas se dividem em verdadeiras, falsas e flutuantes. As verdadeiras são as 7 primeiras, como eu já falei, né? Aquelas que estão ligadas diretamente ao osso externo. Tá? As falsas, elas são ligadas do 9º ao 10º, a 9ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª par, né? Que constitui essas costelas falsas. E elas são classificadas assim porque elas não são ligadas diretamente ao osso externo, mas através da cartilagem que fica presa na 7ª vértebra costal. Vou voltar lá para vocês verem, né? Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí podemos ver que aqui, ó, a 8ª, a 9ª e a 10ª, elas se ligam a essa cartilagem que é ligado à 7ª vértebra costal. Então, por isso elas são chamadas costelas falsas. E as flutuantes, que são os 2 últimos pares, o 11º e o 12º par de costela. E eles não ficam presos externos. Quando se olha o esqueleto, parece que eles estão flutuando, mas eles não flutuam, tá? Eles servem como ponto de origem de inserção de músculos que protege rins e algumas partes do fígado. Então, aquela conversa de que você vai arrancar a costela, igual eu vejo modelos aí falando, que não tem problema, né? Sim, tem função, sim. Ela também está protegendo órgãos ali. Ainda na caixa torácica, nós temos o osso externo, tá? Ele determina o limite anterior da caixa torácica, dividido em 3 partes, como eu falei, manúbrio, o corpo, que é a maior parte dele, e o processo xifoide, ou apêndice xifoide. O externo protege o coração e os órgãos localizados no mediastino. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Cartilagens costais, compostas por cartilagem hialina, é responsável por deixar a caixa torácica mais maleável. Se ela fosse toda rígida, quando você inspirasse, o que ia acontecer? O pulmão ia inflar e você ia sentir dor, né? Então, a caixa torácica ela é maleável, justamente por causa dessa cartilagem hialina que completam as costelas. Ok? A cartilagem costal representa a articulação externos costais da 1ª à 7ª e condrocostais da 8ª à 10ª, como nós já falamos, e classificadas como sincondroses, né, anfiartroses, e permitem os movimentos das caixas torácicas durante a respiração, ou seja, ela produz um movimento limitado, ok? Que é a sincondroses.
Aqui estão elas mais uma vez, né? Aqui o manubra, vou voltar aqui para vocês verem o externo mais uma vez. A parte de cima do externo é o manúbrio, onde aqui a gente acha a incisura jugular, que é esse buraquinho que temos aqui no pescoço, que também é um ponto de referência nos exames radiológicos, ok? E o processo cifóide, se você pegar em você, você vai sentir ele lá embaixo, né, que a gente chama de boca do estômago, né? Ele está aqui, bem embaixo, ok? Sistema respiratório. Por que nós vamos falar um pouquinho do sistema respiratório alto também aqui nessa revisão anatômica? Porque quando a principal, a mais utilizado no exame de tórax é para ver o funcionamento do pulmão. Então, para ver essa parte do tórax, envolve aí a respiração. Então, não é só o ar que está lá dentro do pulmão, mas então a gente tem que estudar um pouquinho também todo o sistema respiratório para saber como esse ar chega até o pulmão, de que forma que ele chega, e todo o processo por onde, a localidade por onde este ar é conduzido até chegar ao pulmão. É de muita importância para a gente entender direitinho o processo respiratório pulmonar. Ele é formado por uma complexa estrutura de órgãos que trabalham simultaneamente em perfeita sincronia. Nós temos lá a cavidade nasal, a faringe, epiglote, conglote, esôfago, laringe, onde tem as cordas vocais, a traqueia, os brônquios. Na traqueia nós temos, ela é feita de cartilagens também. Nós temos uma muito importante que a gente chama de carina, que é onde que se divide a traqueia. Os brônquios primários, secundários, artéria pulmonar, veia pulmonar, bronquíolos. Então, todos esses elementos que constituem aí o sistema respiratório. Vamos começar a falar. Eu estou falando bem rápido, gente, que igual eu falei, é só mesmo um breve resumo aqui para a gente recordar da anatomia do sistema respiratório e também de toda os órgãos que estão dentro do exame de raio-x de tórax, tá? Cavidade nasal é uma escavação que nós encontramos no nariz e ela é subdividida em dois compartimentos, um direito e um esquerdo, e é na cavidade nasal que o ar se torna condicionado, ou seja, ele é filtrado, umedecido e aquecido. Aí vem logo depois a outra parte do sistema respiratório alto, que é a faringe. Tá? Ela é um tubo que começa lá nas coanas e tende-se para baixo do pescoço. Situa-se logo atrás das cavidades nasais e logo à frente da vértebra cervical. A parede é composta de músculo esquelético, revestida de túnica mucosa, e aí ela funciona como uma passagem de ar e de alimento. A faringe é dividida em 3 regiões: nasofaringo, orofaringo e laringofaringo. A porção superior da faringe, denominada parte nasal, nasofaringe ou nasofaringo, é essa primeira porção, ok? Assim que ela sai das coanas. Já a urofaringe, ela situa-se atrás da cavidade oral, tá? E ela se estende ali após o palato mole, né? E vai até no nível do ocioide. A parte da orofaringe tem comunicação com a boca e serve de passagem tanto de ar como também de alimento, né? Temos aqui uma ilustração dela aqui, ok? E na laringofaringe, ela já estende para baixo do ocioide, conecta-se com o esôfago, que é o canal do alimento, e anteriormente com a laringe, que é a passagem de ar, tá? Como parte oral da faringe, a laringofaringe é uma via respiratória e também digestória, tá? Então, a parte da faringe em que utiliza as duas vias é a laringofaringe, tá? Assim como a orofaringe também, quando você recebe o início do alimento. Laringe. Bom, vamos falar aí já da segunda parte, que é um órgão curto que conecta a faringe e a traqueia. Ele é situado bem na linha média do pescoço e diante da quarta, quinta e sexta vértebra cervical. 3 funções. Ele atua como passagem para o ar durante a respiração, produz som, né? Por isso que chamamos de caixa de voz, e ele impede também que o alimento
e objetos estranhos entram na estrutura respiratória, como a traqueia, ok? Então, o que nós vimos lá, que ele não pode, o alimento não pode entrar na traqueia, porque senão vai para os pulmões. E costuma, principalmente com criança que aspira pequenos materiais, acontecer isso, tá? Em vez de ele entrar para o esôfago, ele vai para a traqueia e aí vai atingir os pulmões. Traqueia já é a segunda divisão desse sistema. É um tubo de 10 a 12 centímetros e meio de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro, constituído por um tubo que faz continuação à laringe, penetra no tórax e depois bifurca nos 2 brônquios principais, onde a gente chama lá de a cartilagem lá de carina. Muito importante, principalmente quem vai aprender tomografia, vocês vão ouvir falar muito da carina, tá? E ela situa-se medianalmente e anterior ao esôfago e apenas a terminação. E aí, então, ele vai se desviar para a direita e para a esquerda, tá? Os brônquios. Os brônquios já é a terceira divisão desse sistema, tá bom? Aqui nós já temos os brônquios, onde eu estou passando a seta, vamos voltar lá. Os brônquios primários, ok? Quando ele chega aqui na carina, ele divide para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. O brônquio principal direito, ele é mais vertical e mais curto. Então, conseguindo visualizar? E ele é mais largo do que o do esquerdo. O brônquio principal esquerdo, o brônquio primário, ele tem um diâmetro menor e ângulo também menor. E seu comprimento é 2 vezes mais que o direito, fazendo com que as partículas de comida e outros objetos estranhos tenham maior dificuldade de entrar nele do que no direito. Então, comumente, quando criança aspira algum alimento ou algum objeto estranho, a maioria das vezes vai para o pulmão direito, justamente por causa dessa anatomia do brônquio direito. Os brônquios principais entram no pulmão, numa região chamada hilo pulmonar. Nós vamos falar um pouquinho dela também mais para frente, tá? Ao atingir os pulmões, os brônquios principais dividem em brônquios lombares. E os brônquios lombares dividem-se em brônquios segmentares, diminuindo o seu calibre, e ainda subdividem-se até chegar a se tornar bronquíolos, ok? Aqui nós estamos vendo ele, né? A árvore vai ser chamada de árvore brônquia, tá? Que vai penetrar por dentro de todo cada lóbulo do pulmão. Bronquíolo já é a fase final dessa ramificação toda da árvore pulmonar ou árvore brônquia. As paredes dos bronquíolos contêm músculos lisos e não possuem cartilagem, tá? É muito importante. Eles continuam a se ramificar e dão origem a minúsculos túbulos chamados de ductos alveolares. Temos uma imagem aqui, ok? E estes ductos, eles terminam em estruturas microscópicas com forma de uva, chamados alvéolos. Bom, esse axínio aqui é esse conjunto de alvéolos que você está vendo aqui, tá? O brônquios, os bronquíolos, e aqui o axínio, que já é esse finalzinho aqui, esse cacho de uva, vamos dizer assim. E aqui, onde que se vai fazer a troca gasosa, que nós chamamos de hematose, que é a principal função do pulmão, que é a troca de oxigênio e de dióxido de carbono, através das membranas capilares alvéolo-pulmonar, ok? Então, cada alvéolo desse aqui vai ter um capilar. O capilar, ele é uma continuação do aveia, tá? A veia, ela vai se dividindo, virando venículas, até virar capilar e vai envolver esses alvéolos e vai levar esse sangue venoso até aí, onde vai haver a troca gasosa, e então ele vai continuar com o capilar, depois com a arteríola e até a artéria agora com sangue arterial que chegou do coração, tá bom? Nós vamos falar isso mais para frente, tá bom? E vai estar rico em oxigênio. Então, o oxigênio ele vai chegar aí, tá? Nessa ponta aí para ter essa troca gasosa com o sangue que vai estar vindo do corpo. Pulmão. Ela é a quarta e última divisão do sistema respiratório, essencial na respiração.
duas vísceras situadas, uma de cada lado no interior do tórax, e aonde que ocorre a hematose. Bom, o pulmão direito, ele é subdividido em 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo médio e lóbulo inferior. Enquanto que o pulmão esquerdo é dividido em 2 lóbulos, superior e inferior, ok? Temos aí a figura. Hilo pulmonar, como eu falei com vocês, né, que a gente conversa mais um pouquinho, o hilo é essa região aqui onde eu estou passando aqui agora a seta, ok? Essa região, ela aonde que penetra os brônquios, que vem da junção ali da carina, quando se subdivide na carina, a traqueia se subdivide, né, os brônquios primários, mas também entra ali também veias e artérias, tá? E ele fica na face mediastinal de cada pulmão, ou seja, entre as duas pleuras, né? Que é o mediastino, que nós vamos falar um pouco do mediastino, formado por estruturas que chegam até ele e saem dele também. Temos lá os brônquios principais, artérias pulmonares, veias pulmonares, artérias, brônquios e vasos linfáticos, ok? Vamos dar um pause aqui, depois nós continuaremos sobre as pleuras agora. Essa membrana é uma membrana dupla e ela envolve todo o parênquima pulmonar. E ela protege todo esse espaço intrapulmonar. E essa dupla camada, ela até, além de servir como essa proteção de barreira, ela é como se fosse também um amortecedor. E entre esses 2 espaços da pleura, nós temos aqui um espaço chamado espaço pleural. Ela é uma pleura só com 2 camadas, ok? Nesse espaço pleural, quando é rompido mesmo internamente, costuma juntar líquido e entrar para dentro dela, normalmente de edema. E aí o que acontece? É a patologia que nós chamamos de derrame pleural, né? Junta líquido dentro desse espaço. Você consegue ver nitidamente no exame de raio-x de tórax, ok? O mediastino, ele é esse espaço entre a pleura do pulmão direito e esquerdo, né? Entre as interpleural, né? Esse espaço interpleural, ele é onde nós chamamos essa região de mediastino, tá? É uma das cavidades que está dividida na cavidade torácica, espaço entre a região pleuropulmonares, como falei, e se estende no sentido crânio-caudal, ou seja, da cabeça para a cauda, da abertura torácica superior até o diafragma, ok? Então, até que na parte do diafragma, isso aqui é todos os órgãos pertencentes nesse espaço aqui que nós chamamos de mediastino, bom? No mediastino nós encontramos o timo, que é uma glândula, né, linfática, localizada bem na porção superior do mediastino e posterior ao osso externo, fazendo parte do sistema imunológico. Ele é maior em crianças. Quando você tira uma radiografia de tórax de criança mesmo, como nós estamos vendo aqui, até parece que o coração da criança aqui é muito grande, mas aqui é porque o timo da criança ele é muito desenvolvido, muito necessário nos primeiros anos de vida, justamente por essa função endócrina que ele tem do sistema imunológico. Tá? No adulto ele já costuma ser pequeno, quase que imperceptível no exame de raio-x de tórax. Ele também é um órgão que fica no mediastino. Tá?